Desculpe, eu preciso saber. Porque estou algemado, eu... Você está ferido? Eu não sei. Você atingiu alguém? Alguém te atingiu? Eu não sei. Não posso, tenho filhos. Eles estavam andando? Eles estavam de bicicleta? Não entendi. Porque estava escuro, né? Eu virei uma esquina. Você está detido por dirigir embriagado no momento? Eu preciso saber. E causando uma colisão de trânsito que resultou em uma fatalidade. – 57 anos, mora em Los Angeles. Socialite atropelou 2 crianças numa faixa de pedestres. Ela dirigia ilegalmente em alta velocidade num Mercedes-Benz branco, numa corrida com seu amante, ex-morador de Los Angeles. Scott Erickson, estrela do Dodgers e arremessador, estava em um Mercedes preto idêntico. O limite de velocidade era de 45 mph, mas Rebecca e Scott dirigiam a quase o dobro desse limite. Em 29 de setembro de 2020, Rebecca e Scott beberam margaritas em um restaurante local no início da noite. Em seguida, eles entraram em seus carros de luxo e correram pelas ruas de Westlake Village, uma comunidade rica em Los Angeles. Testemunhas descreveram a condução deles como um jogo mortal de gato e rato. Enquanto isso, Nancy Iskander e seu marido Karim estavam fora com seus 4 filhos. Os Iskanders, do Egito, são cristãos coptas. Depois de meses de restrições pela coronavírus, 19 eles desfrutavam de um passeio em família. Certamente as ruas tranquilas de Westlake Village seriam seguras. Karim correu à frente, com o bebê no carrinho. Na própria faixa de pedestres, Nancy seguia de patins, seu filho de 5 anos, Zachary, ao seu lado. Atrás deles estavam seus 2 filhos mais velhos, Mark, de 11 anos, em um skate, e Jacob, de 8, de patins. Eles estavam em uma calçada larga, claramente marcada e iluminada, porém sem sinais de trânsito. Era 7h10 da noite, e eles tinham a preferência. Então Nancy ouviu o rugido dos motores. Ela virou-se e viu 2 carros acelerando na direção deles. Eles vinham em nossa direção em velocidades incríveis, relatou Nancy posteriormente. Ela acenou freneticamente para que eles reduzissem a velocidade. O carro preto do Scott seguiu se aproximando. Nancy puxou Zachary para perto de si. O Mercedes preto passou muito perto deles. Em seguida, veio o carro branco de Rebecca. Ele desviou para o lado oposto da faixa de pedestres, onde estavam Mark e Jacob. Não reduziu a velocidade nem parou. Acertou-os com toda a força, ruim e força. Nancy apenas assistiu, impotente, enquanto seus filhos eram lançados ao ar. O corpo de Jacó despencou de uma altura de 50 pés da passarela. Eu olhei para trás, e Zachary também se virou para ver o outro carro chegar e levá-los, disse Nancy, lutando para segurar as lágrimas. Karim Iskander escutou a batida, seguida pelos gritos de sua mulher. Ele correu de volta para aquela calçada. Quando Nancy alcançou Jacob, ela o encontrou, deitado imóvel no chão. Ele parecia tranquilo, quase como se estivesse dormindo. Mas Mark não estava em lugar nenhum à vista. Ele foi arremessado a uma distância inimaginável de 76,2 metros pela estrada, com todos os ossos do corpo quebrados. Minha esposa me disse que Mark foi atingido, então eu corri cerca de 50 passos e vi Jacob, disse Karim. A princípio, ele não percebeu que os 2 meninos haviam sido atingidos. Quando eu disse a ela que era Jacob, ela disse que Mark estava mais adiante na estrada. Olhei ao redor, mas não o encontrei. No caos, alguém já fazia reanimação cardiopulmonar no Jacob. Seguindo suas instruções, Karim iniciou a ressuscitação boca a boca em Mark. Não adiantou. Mark foi declarado morto no local. Jacob foi levado às pressas para o Centro Médico Regional de Los Robles, onde morreria horas depois. Apesar do impacto óbvio, Rebecca não parou. Seu Mercedes-Benz, com airbags acionados e dianteira danificada, seguiu em movimento. Segundo o escritório do promotor de justiça de Los Angeles, seu veículo só parou 1/4 de milha adiante quando o motor danificado desligou e acionou uma chamada de emergência para o 911. O operador perguntou: "Senhora, você atingiu alguém ou alguém te atingiu?" Rebecca respondeu: "Eu não sei. Eu estava dirigindo na estrada e de repente meu airbag explodiu." Você está ferido?
Não sei. Você atingiu alguém? Alguém te atingiu? Eu não sei. Me disseram que há crianças envolvidas. Me diga o que está acontecendo. Faça uma investigação rapidamente. Desculpe, eu preciso saber. Eu não posso. Eu tenho filhos. Eu preciso saber. Eles estavam atravessando? Eles estavam caminhando? Eles estavam de bicicleta? O quê? Eu não entendo, porque estava escuro. Quando Rebecca foi presa, sua concentração de álcool no sangue era de 0,076, tecnicamente abaixo do limite legal. Porém, um exame de sangue posterior revelou 0,08, apontando que o teor de álcool dela subia no momento do acidente, deixando-a inapta a dirigir. Algemado, né? Você está preso agora por dirigir sob influência e causar uma colisão de trânsito, resultando em uma colisão fatal. Não. Valium também foi encontrado em seu sistema. Mesmo à noite, os SUVs preto e branco eram facilmente distinguíveis. No entanto, nos procedimentos legais que se seguiram, Rebecca Grossman foi acusada de homicídio veicular e, mais, ofereceria uma versão muito diferente dos eventos. Em tribunal, a defesa de Rebecca Grossman alegaria, posteriormente, que não foi ela, mas seu amante, Scott Erickson, quem atropelou os garotos. Chegaremos a isso em um momento. Seu advogado, Richard Hutton, divulgou a seguinte declaração: Rebecca Grossman é uma pessoa boa e decente que dedicou toda a sua vida como mãe, voluntária e fundadora de uma organização sem fins lucrativos para cuidar dos outros. Não houve um único dia, no último ano desde o acidente, que Rebecca não pensou e orou por Mark e Jacob e sua família. Mas se Rebecca se importava tanto, por que fugiu? E quem exatamente é Rebecca Grossman? Rebecca Grossman nasceu em 11 de junho de 1963, na Califórnia. Ela frequentou a Texas Tech University antes de se formar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 2002, com um diploma em jornalismo de transmissão. Ela se casou com Peter H. Grossman, um dos cirurgiões plásticos mais proeminentes de LA e fundador da Fundação Grossman Burns. Seu pai A. Richard Grossman estabeleceu o renomado Centro de Queimaduras Grossman, uma instituição médica altamente respeitada. Rebecca assumiu o papel de destaque como presidente da Fundação Grossman Burns, uma editora e editora-chefe das publicações de luxo da Costa Oeste, supervisionando a revista Westlake, a revista West Luxury e a revista Paragon Healthy Lifestyle. Antes disso, ela se aventurou no entretenimento e chegou a trabalhar como comissária de bordo. A filantropia dos Grossman foi amplamente reconhecida. Em 2007, Rebecca foi nomeada Mulher do Ano pela Associação Americana do Coração. No mesmo ano, ela e Peter foram homenageados pela Fundação Haven Hills pelo seu trabalho na prevenção da violência doméstica. No papel, Rebecca Grossman parecia intocável, uma figura respeitada, uma humanitária, uma mãe amorosa. Seria esperado que ela parasse, saísse do carro e tentasse ajudar, não fugisse de um acidente que matou 2 crianças. No início de 2020, os Grossmans estavam morando em uma comunidade fechada, de alto padrão, em Hidden Hills, aninhada nas montanhas Santa Mônica, do condado de Los Angeles. Rebecca e Peter tinham 2 filhos, uma filha adolescente e um filho de meia-idade. Eles também adotaram Zubaida Hassan, uma jovem do Afeganistão que sofreu queimaduras graves. A história de Zubaida trouxe atenção nacional para a família. Bem, a pequena garota que havia sido dada como morta agora estava nas mãos de anjos determinados a devolver o sorriso para Zubaida. Olhe... Quando parecia que ela teria que voltar para o Afeganistão antes de completar seu tratamento, o Dr. Grossman e sua esposa Rebecca a acolheram em sua casa na Califórnia. Em 2002, Rebecca e Peter a adotaram para fornecer tratamento que salva vidas em seu centro de queimados. O foco da mídia seguiu. Zubaida apareceu no Oprah, ABC Primetime e Good Morning America. Sua recuperação foi cronometrada no livro Tiny Dancer. A vida de Rebecca parecia uma foto perfeita. Um casamento sólido, carreira bem-sucedida, 2 cavalos,
5 cães e reputação como modelo de sociedade. Porém, sob essa imagem polida, havia rachaduras. Em 2020, as rachaduras no casamento dos Grossman se agravaram. Rebecca e Peter Grossman se separaram, e no mesmo ano, Rebecca começou a namorar o ex-arremessador dos Dodgers, Scott Erickson. Voltando àquela noite fatal, testemunhas relataram ver o Mercedes branco de Rebecca zigue-zagueando a mais de 80 milhas por hora pelas ruas residenciais de Westlake Village. O carro preto de Scott Erickson seguia de perto, tentando um perigoso jogo de gato e rato, embora fosse um perigoso jogo de gato e rato. Apesar do crepúsculo, apenas 6 minutos após o anoitecer, os Mercedes branco e preto eram nítidos. Scott Erickson, 52 anos, foi preso após o acidente, acusado de direção imprudente, um delito menor. Seu caso foi resolvido discretamente em fevereiro de 2021, quando um juiz ordenou que ele fizesse um anúncio para estudantes sobre direção segura. Não há registro se Scott recebeu um teste de bafômetro. É evidente que sua equipe de RP agiu de forma rápida e eficaz para minimizar as consequências. A fiança de Rebecca foi fixada em 2 milhões. Enquanto estava solta, ela parecia fazer tudo possível para atrasar o julgamento ou anular as acusações. Apesar de, inicialmente, negar saber que tinha atingido alguém, os dados do seu carro revelaram uma história muito diferente. O Mercedes de Rebecca viajou a 81 milhas por hora durante a maior parte do trajeto. Segundos antes do acidente, ela pisou nos freios, reduzindo para 73 milhas por hora. No entanto, não havia marcas de pneus ou sinais de que ela tentou parar ou desviar. Como se o sofrimento da família Iskander não bastasse, a conduta de Rebecca após o ocorrido os abalou ainda mais. Ela se declarou inocente e culpou o acidente em Scott Erickson. Segundo ela, Scott atingiu os meninos, depois parou seu carro, fugiu da cena e se escondeu nos arbustos. Havia até uma conversa selada entre Rebecca e seu marido separado, Peter Grossman, na qual ela o instigou a ligar para Scott e convencê-lo a confessar em vídeo. Tanto para os amantes. A postura de Rebecca no tribunal também não foi favorável. Ela repetidamente deixou de comparecer às audiências, 5 vezes um aviso em setembro de 2021 de que um mandado poderia ser emitido para sua prisão. Rebecca agiu como se fosse intocável. Seu escritório de advocacia apresentou várias moções para adiar o processo, rejeitar todas as acusações e reduzir para homicídio culposo no trânsito, mas todas foram negadas. O juiz, ao contrário, concluiu que Rebecca Grossman agiu com malícia implícita, um crime muito mais grave do que negligência grave. Malícia implícita é a indiferença depravada à vida humana, mesmo sem intenção de matar. É uma definição legal que pode elevar as acusações para homicídio de 2º grau. Um promotor comparou a força do impacto como se o carro de Rebecca tivesse despencado de um prédio de 12 andares sobre os corpos dos meninos. Quando o adiado julgamento de Rebecca começou em 27 de janeiro de 2024, uma controversa recriação animada. Segundo esta versão, a reprodução animada do carro preto de Scott é polêmica. De acordo com esta versão, o carro preto de Scott atingiu um dos meninos jogando-os para o ar e o veículo utilitário esportivo branco de Rebecca os atingiu novamente enquanto ele caía. Essa recriação levantou sobrancelhas, especialmente dado os relatórios de que Rebecca supostamente escreveu uma carta para Elon Musk perguntando se objetos poderiam ter caído do céu naquele dia. Nancy, assistindo à animação no tribunal, chamou-a de completa fabricação. O depoimento dela manteve-se consistente. Ela contou como o carro preto quase atingiu ela e seu filho de 5 anos, Zachary. As evidências apoiaram a versão de Nancy. O Mercedes preto de Scott Erickson estava intacto, enquanto o Mercedes branco de Rebecca tinha amassados e arranhões na grade frontal consistentes com a colisão. Nancy não tinha motivo para mentir.
A versão dela se manteve como a mais crível e consistente dos fatos. Em um momento angustiante, o júri foi mostrado fotos do corpo quebrado de Mark deitado na rua. Nancy não aguentou. Triste, ela gritou e saiu correndo do tribunal. Nancy suportou horas de depoimentos angustiantes, um fardo agravado pela recusa de Rebecca Grossman em admitir a culpa. Promotores descreveram o caso como uma provação excruciante para Fomiu e a família, agravada pelos constantes atrasos e palhaçadas da equipe jurídica de Rebecca no tribunal. As evidências, incluindo diagnósticos do veículo, apontavam claramente para Rebecca Grossman. Ainda assim, ela se declarou inocente. Nancy relatou que os meninos foram atingidos com tanta força que ela nunca sequer viu onde ele caiu. Enquanto a Mercedes branca se afastava rapidamente, ela pegou seu telefone e começou a fotografar a cena para a polícia. Os promotores temiam que seu caso contra Rebecca fosse fraco, porque Scott Erickson foi liberado em troca de apenas falar com estudantes do ensino médio. No entanto, os promotores tinham um trunfo na manga quando apresentaram uma multa de velocidade de 2013 que Rebecca recebeu. A multa não apenas registrava seu comportamento imprudente passado. Durante a parada, os oficiais a alertaram várias vezes que o excesso de velocidade poderia ser fatal. A resposta de Rebecca? Ela, supostamente, fez um comentário sarcástico sobre conseguir tratamento para queimaduras se necessário, referindo-se ao seu papel como presidente do Centro de Queimaduras Grossman. Essa troca destacou seu descaso flagrante pela vida humana, um descaso que refletiu suas ações na noite do acidente e sua recusa em assumir a responsabilidade depois. Seu comportamento no tribunal, alegando inocência e protelando os procedimentos, só fortaleceu a acusação de malícia implícita. Enquanto isso, a dor da família Iskanders era imensa. Nancy e Karim falaram de seus filhos com uma ternura comovente. Mark, o menino de 11 anos, sonhava em se tornar neurocirurgião ou comediante, um garoto cheio de vida e promessa. Jacó, de 8 anos, era o protetor amoroso e guarda-costas de sua mãe. Karim Iskander, segurando as lágrimas, disse que gostaria que você estivesse ali para fazer coisas incríveis como sempre, orgulhoso de você. Nancy compartilhou como a família se apoiava e sentia orgulho de você. Nancy compartilhou como a família se amparou na fé para enfrentar o sofrimento diário. Continuamos a orar todos os dias, a justiça virá. Talvez Deus esteja apenas esperando as pessoas certas chegarem no momento e maneira certos. Ela acrescentou: 29 de setembro será outro dia de choro. A comunidade se uniu, oferecendo apoio aos Iskanders. Estranhos enviaram presentes, orações, abraços. Nancy, a dor insuportável. Zachary recebeu presentes de Natal que aliviaram uma dor insuportável. Zachary ganhou presentes de Natal de desconhecidos. As pessoas apareceram para nos abraçar. É emocionante. O veredicto foi dado em 23 de fevereiro de 2024. Rebecca Grossman foi condenada pelas acusações a seguir. Acusação de assassinato pela morte de 11 anos. Uma acusação de homicídio culposo por direção perigosa com grave negligência pela morte de Jacob Iskander, de 8 anos. Uma acusação de atropelamento e fuga, resultando em morte. O tribunal ordenou que Rebecca pagasse $47 mil de indenização à família da vítima. Mesmo após ser considerada culpada, Rebecca esperava por liberdade condicional. A equipe jurídica esperava uma sentença mais leve, mas em 10 de junho de 2024 ficaram chocados quando ela recebeu de 15 anos a prisão perpétua. Na sentença, Rebecca pediu desculpas à família Iskander, alegando: Deus sabe que eu nunca vi ninguém. Rebecca escreveu uma carta muito estranha para os Iskanders. Em vez de se desculpar, ela afirmou que, se tivesse visto os filhos deles, teria desviado o carro para o mato. Ela contatou a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e a SpaceX, questionando se objetos caíram do céu por algum motivo. Eu fiz. Ela apenas disse: sinto muito pelo que fiz.
Ela apenas disse: sinto muito pelo que aconteceu com você. Isso não é um pedido de desculpas. Estávamos buscando 34 anos e queríamos que fosse consecutivo, o que significa que ela teria estado na prisão, na cadeia por 30 anos, mais os 4 anos pelo atropelamento e fuga. O tribunal tornou isso concomitante. Uma semana depois, Rebecca Grossman foi transferida para a Instituição Feminina da Califórnia Central, onde cumpre sua sentença. Em homenagem aos seus filhos, os Iskanders criaram a Fundação Mark e Jacob e Iskander, um programa que apoia crianças carentes, ajudando-as a alcançar seu pleno potencial acadêmico, social e psicológico. Mas a justiça, embora atrasada, ainda pode encontrar sua marca, nos lembrando que a medida do caráter de alguém não está em seus títulos ou elogios, mas no que eles escolhem fazer quando ninguém está olhando. Eu sou o seu humilde anfitrião Victor. Deixe um like e se inscreva com o sino para ser notificado dos próximos casos. Obrigado por assistir. Até a próxima!